Sim, olá, minha querida, meu querido. É um dia diferente hoje que eu estou gravando esse vídeo, domingo. Normalmente eu gravo às terças-feiras para enviar às quartas-feiras para vocês. Mas hoje é um vídeo, vou chamar de especial. Todos são especiais, como todas as passagens da Bíblia, porque eu quero trazer não só a notícia, né, que não foi boa para a nossa família, mas para louvor e honra e glória do Senhor e para que sirva, né, para acalentar os nossos corações e para que possamos, através do que vai ser aqui hoje compartilhado, que possamos crescer em fé, caminhar de mãos dadas com Jesus e principalmente nos preparar para o dia de amanhã, o misterioso dia de amanhã, não é? Quando nós somos jovens, nós nunca pensamos no dia de amanhã, achamos que sempre seremos jovens. Quando já vamos aí na meia-idade para frente, as coisas começam a mudar, vem essa conscientização. E o que Deus quer para as nossas vidas é que nós nos ajeitemos, né, nos aproximemos dele enquanto vivos, né, enquanto estivermos com a consciência boa, tranquila, enquanto estivermos pensando, né, com coerência, vivendo uma vida digna, uma vida honrada, uma vida de temor ao Senhor, não de medo, de temor pela grandiosidade que Deus é, né, como Criador do céu e da terra e que nos criou também, né, seres humanos, né, homem e mulher, segundo o seu amor, segundo a vida que Ele nos deu de legado, né, que através de Jesus Cristo, né, homem aqui na terra, como nós, seres humanos, pagou o preço, né, dos nossos pecados, para que um dia pudéssemos acessar a vida eterna através da salvação que há no nome de Jesus. Hoje, pela manhã, e o título deste vídeo, né, será Deus e o vô William. Hoje pela manhã, o vô William adormeceu. Essa é uma linguagem muito poética, muito gostosa, que eu gosto de pronunciar quando alguém próximo, né, da família, alguém próximo falece, morre, né? Então, hoje pela manhã ele adormeceu, a caminho já de 92 anos de idade, que se completaria em julho próximo, né, dia 10 de julho, e faleceu lá, morreu, adormeceu lá no hospital de Manchester. Eu quero falar um pouco disso, trazer uma reflexão, porque assim como me impressionou muito da vida dele, na minha vida, pode ser que alguns de vocês tenham isso como um exemplo para o dia de amanhã. Ele vivia cada dia, já nessa idade avançada, ainda com as dificuldades físicas, né, que não só o corpo, né, vai sentindo ao longo dos anos, mas também por problemas que ele teve. Ele vivia sempre o dia de hoje, sempre com esperança, sempre achando que era um dia a mais que Deus dava de vida para ele. E assim foi, não é? Já estou casado há 40 anos, então há uns 42 anos, pelo menos, eu conheço o vô William, e eu chamo ele de vô, né? Na verdade é sogro, mas eu chamo ele de vô, porque foi o que meus pais faleceram, né, no começo em 2002, e eu vim aqui para a Inglaterra, né, e ele ficou sendo, né, vamos dizer, substituto, né, do meu pai terreno, e eu lhe chamava de vô ao invés de sogro. Embora nas brincadeiras aí, viagens afora, eu falava para as pessoas que era o melhor sogro do mundo, né? Então, ele adormeceu. Foi o tempo de vida dele aqui na Terra, cumprido. Deus permitiu, né, que ele chegasse até essa idade e uma série de fatores físicos, principalmente, que levaram, né, ao colapso do corpo de uma maneira em geral e o levou, né, ao óbito. Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nós estamos nos preparando, né, para o dia de amanhã, para um dia como esse, um domingo matinal ou qualquer dia da semana, qualquer hora do dia ou da noite, for a nossa hora. Nós temos que pensar nisso.
Nós temos que pensar nisso todos os dias, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã, né? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Os discípulos naquela época, logo depois que Jesus ressuscita e volta, né, antes de falar com muitos deles, aparecer algumas poucas vezes até ele voltar aos céus, ele falou que voltaria aqui à Terra. E já os discípulos naquela mesma época já tinham essa expectativa da volta de Jesus. E lá se vão 2000 anos. Então, você imagina, a partir desses discípulos, né, que conviveram com Jesus e nos transmitem, né, a maior parte do ministério de Jesus através da vida da Bíblia Sagrada, principalmente os 4 primeiros evangelhos desse livro santo do Novo Testamento, eles viram, participaram, acompanharam, foram beneficiados, tiveram o privilégio, depois foram para frente após a perseguição que houve à igreja ali em Jerusalém e saíram pelo mundo. E o evangelho chegou, o ensino, né, de Jesus Cristo para as nossas vidas, chegou o exemplo dele morrendo pelos nossos pecados, né, morrendo naquela cruz do Calvário pela nossa vida. Tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos ter e ainda termos, né, o que é importante, eu sempre falo isso, é um plano tão especial que ele ainda está aberto, ele ainda está em continuidade, né, até quando Jesus voltar. Na verdade, muitos esperam Jesus próximo, a volta próxima, pelos acontecimentos do mundo de uma maneira em geral, relatados na Bíblia Sagrada. Mas, na verdade, minha querida, meu querido, nem Jesus Cristo, que vai voltar para buscar o corpo de Cristo, a sua igreja, nem Jesus Cristo sabe que dia será ainda. É o que diz a palavra de Deus, e eu só posso compartilhar com vocês o que diz a palavra de Deus, por fé e por esperança. Então, eu gravo esse vídeo hoje, eu pedi a Deus, olha Senhor, eu vou gravar um vídeo praticamente sem abrir a Bíblia em si, né, para ler alguma passagem, porque eu quero que seja como um exemplo normal do nosso dia a dia. Eu procuro adaptar, e vocês sabem disso, o que está relatado na Bíblia Sagrada, né? Eu procuro relatar, trazer para próximo do nosso dia a dia, né? Para trazer ao tempo em que vivemos. E a mensagem é a mesma, o efeito é o mesmo, né? E produz o que é o melhor para as nossas vidas, porque esse sempre foi o plano estratégico de Deus para nós. E o Vaughan Williams se foi, né? A primeira coisa que nos deu a certeza, e a Mariane foi hoje de manhã daqui para Manchester, a minha filha mais nova que mora em Manchester estava aqui conosco, porque veio para o aniversário da outra filha minha, Sara, e também porque o meu filho que mora na Espanha veio com a esposa e veio com a filhinha, passaram uns dias aqui conosco. Então eu consegui juntar os 4 filhos, 3 netos aqui, aqui no final de semana passado, aqui em Durham, onde eu moro aqui na Inglaterra. Então, ela foi hoje para lá, eu conversei com cunhados meus, né? Um é médico, o outro é pastor também, e a gente estava tranquilo, está tranquilo, porque sabemos qual o caminho que o Vaughan Williams seguiu, né? Para onde ele foi e com quem ele está. A Bíblia não diz especificamente alguns detalhes, muitos associam com isso ou associam com aquilo, mas a Bíblia não diz especificamente, né, como será esse tempo, né, do tempo da morte, né, até a volta de Jesus e da ressurreição daqueles que morreram. Tanto os que morreram em Cristo, como os que não morreram em Cristo. Isso aí é outro assunto, já foi falado em vídeos aqui, talvez eu passe um pouco mais na frente sobre isso, só para título de compreensão do que eu estou querendo hoje trazer para vocês. E se Deus me permitiu, nós vamos falando um pouco sobre isso aqui também. Então, ele estava mais próximo da morte pela lógica da idade, né? Ia fazer 92, hoje a medicina melhorou o nível, né? O conhecimento médico, os próprios remédios, né? Os alimentos de uma maneira em geral, tanto os que dar uma longevidade, como aqueles que também, ao contrário, né, com os excessos, os abusos, e eu não posso dizer que eu abuso um pouco, né, principalmente das iguarias espanholas, né,
e portuguesas. Então, hoje as pessoas estão envelhecendo, né, estão vivendo mais, vamos dizer assim, envelhecendo com mais saúde, né, com mais qualidade de vida. Mas um dia vai chegar. Tem um salmo que fala, né, passou de 92 anos, 91 anos, é canseira e enfado. Entende? É canseira e enfado. Então, ele já estava cansado. E por que eu falo isso? Porque eu convivia com ele. Deus nos deu ainda uma última e excelente oportunidade, a mim e a Mariane, de estarmos com ele. Nós fomos passar uma semana lá na Itália, lá em Calábria. Ficamos lá no hotel e passamos dias muito bons, entende? Ele sorriu muito, nós brincamos muito, comemos, tomamos os nossos drinks, né, as nossas bebidas, entende? Passeamos, tomamos sol, entende? Então, ele estava bem, mas cansado. A idade. Ele já andava com dificuldade há uns 5, 6 anos atrás. Ele foi assaltado aí no Brasil, lá em Poços de Caldas, e derrubaram ele no chão e ele quebrou a bacia. Ele já tinha feito uma cirurgia cardíaca alguns anos, 10 anos atrás, já tinha as pontes, né? Já tinha essas dificuldades que o corpo vai armazenando ao longo do envelhecimento corporal. E essa daí, né, do assalto lá, fez com que ele tivesse que fazer uma recuperação muito difícil, muito demorada, e andava com dificuldade com as muletinhas dele, e eu sempre ia atrás, segurando aqui, ó. Ele ia na minha frente. Isso aí era motivo de curiosidade das pessoas que nos viam assim, mas era uma maneira de dar também segurança para ele. Olha, você pode caminhar tranquilo que eu estou aqui, né? Se você cair, vai cair em cima de mim, vamos dizer assim, né? Então, mas ele estava cansado. E isso pode estar acontecendo com algum de vocês que vão ver esse vídeo. E às vezes não precisa ter 90 anos para estar cansado, pode ter com 80, 70, 60. A nossa vida é assim, dependendo do tipo de vida que levamos, como está a nossa saúde, né? Como o corpo está recebendo algumas enfermidades, como estamos nos livrando dela. São características individuais. Mas o mais importante disso é que ele não murmurava diante daquela situação. Tinha as dificuldades dele, mas ele não ficava remoendo, murmurando, falando mal de Deus, muito pelo contrário, sempre dando glória a Deus, sempre louvando a Deus, a maneira dele. Eu vou explicar isso já já, porque tinha mais um dia de vida, porque estava, né, na presença dos 3 filhos, dos netos e bisnetos, né? E bisnetos. Então, mas chegou o tempo dele. Vai chegar o meu, vai chegar o seu. E temos que nos preparar, ter essa consciência que antes de adormecer nós temos que nos preparar para isso. Saber, ter certeza, convicção, exercitar a fé. É um dom de Deus, tá? Mas para você exercitar a fé, você precisa ter coerência no seu dia a dia, você ler a Bíblia todos os dias. Ela está aqui do lado, eu estou chegando de um culto aqui numa cidade aqui próxima. Coerência de ter a comunhão com Deus através da leitura da palavra. Era uma igreja batista hoje, o último louvor era um hino do Inário dos Batistas. Eu fui falar lá com um pastor, um grande amigo meu, falei, olha, hoje eu me senti numa igreja tradicional batista do Brasil, né? Com aqueles hinos, né? Do louvor, né? De louvor, o Inário, né? Batista. Então, a vida é essa. A comunhão só vem lendo a palavra de Deus, você salmodiando, né, como fiz esses 3 últimos vídeos sobre os salmos, obtive muito boa aceitação, muitas pessoas me falaram, me procuraram. Então, a comunhão só vem desse jeito, a sua fé só vai aumentar se você tiver essa comunhão com Deus, face a face com Ele, frequentando uma igreja, participando do corpo de Cristo. Não é a igreja católica, evangélica, presbiteriana. Não, não é. Quando Jesus vier, vem buscar a gente, as pessoas, os homens, as mulheres. É o corpo de Cristo. Então, a igreja serve porque é estipulado como a casa de Deus. E ali numa igreja, você está sob a autoridade pastoral. O pastor que está ali, o padre, né? Aquela pessoa que está na liderança daquele grupo, daquela igreja, daquela congregação, ele tem a autoridade de Deus sobre as nossas vidas.
Então, isso é necessário, né, para nós termos um aumento da fé na nossa vida. Isso é necessário, de orar todos os dias, orar muito, né? Hoje, eu falo assim, né? Nós damos muita importância para o WhatsApp, né, para as mídias sociais. Se nós dizimássemos, né, o dízimo é 10%, né, mas não é de dinheiro que eu vou falar com você. Se nós dizimássemos todos os dias o tempo que nós gastamos presos ao próprio computador, à televisão, às redes sociais, o WhatsApp, inclusive, se nós dizimássemos o nosso tempo, né, nós estaríamos numa comunhão muito maior com Deus. Quanto tempo você fica de frente de uma mídia social, de uma TV, de um computador? Se for 1 hora, o que é 10% de 1 hora? 10 minutos? Certo? Então, se você orasse 10 minutos, ficasse só 10 não, né? Perdão, 6 minutos, né? 1 hora são 60 minutos, eu fiz a conta errada aí. Matemática nunca foi o meu forte, tá bom? Mas 6 minutos, se nós orássemos dos 60 minutos de uma leitura, os outros minutos, 54 minutos, você poderia ficar na sua WhatsApp, na sua rede social. Eu aconselho que não, porque infelizmente, e para os nossos jovens, né, principalmente, as redes sociais estão idiotizando o povo, né? Aquelas mídias sociais, aqueles podcasts, né, que eles chamam, aqueles YouTubes da vida, YouTubers, né, influencers, os nomes bonitos, pomposos, mas está idiotizando o povo de uma maneira geral. Isso é mundial, viu? Não é fenômeno aí do Brasil, vocês brasileiros, espanhóis, portugueses, Guiné-Bissau, as pessoas que vão ver esses vídeos, né? Então, está idiotizando o povo. Então, essa comunhão nossa com Deus para aumentar a nossa fé, ela só vai acontecer se nós dedicarmos o tempo para Deus. Ele não pede, ele não toma, ele não impede que você faça suas coisas no dia a dia, inclusive aquelas que você gosta, só que você exagera no tempo. E ele não gosta um pouco disso daí porque sabe que isso está fazendo mal para você. Tudo que está aqui na Bíblia Sagrada, tudo que ele ensina na Bíblia Sagrada em relação aos cuidados que nós devemos ter, moralmente falando, fisicamente falando e espiritualmente falando, é para o nosso bem. Então, voltando ao vô William, dentro desse preâmbulo, ele chegou nessa idade, né, com um tino ainda bom, a memória dele era boa, esquecia algumas coisas, trocava nome, mas isso é natural, eu faço isso com menos de 70, né, ou quase 70. Ele já estava com 91, caminhava para 92, mas ele chegou com um tino bom. E tinha uma coisa, uma característica dele que me surpreendia, apesar de eu ver sempre isso acontecer. Quando eu estava dormindo, né, na casa dele em Manchester ou em algum hotel, quando eu viajava com ele, fiz 2 viagens esse ano, eram as orações dele. Ele orava entre 30 e 50 minutos, todas as noites, e ele ora falando, né, para ouvir também, é uma coisa muito boa. E a relação de pessoas que ele abençoava através das orações é incrível. Pessoas que eu sequer sei quem é. E ele não tinha uma relação na mão para ficar lendo aqui e orando para Deus, não, na memória dele. E não só pessoas da família, outras pessoas antigas, até de círculos de amizade antigos, né? Nem sei se algum deles já ainda está vivo e ele não sabia que já tinha adormecido, morrido também. Mas era impressionante essa disciplina dele, né, para orar por essas pessoas. É incrível isso daí. Isso daí só pode ter sido colocado no coração dele por causa de Deus. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração, no meu coração e no seu coração. A oração, a intercessão por vidas, por pessoas. Não só as que estão em situações de dificuldade, que na maior parte das vezes é a maioria, mas também aqueles que estão bem e que acham que a vida nunca vai trazer nenhum infortúnio, e a nossa oração é para que não traga a cada um de vocês, no nome de Jesus, mas pode acontecer. Pode acontecer, sim, claro que pode. Tudo pode. Nós vivemos num mundo perverso, um mundo imoral, um mundo em que nós podemos tropeçar um dia. Às vezes tropeçamos conscientemente, mas às vezes
tropeçamos sem querer. E aconteceu isso com ele. Ele tropeçou dentro de casa. Ele caiu. E assim como há 6, 7 anos atrás, agora não lembro, ele quebrou a bacia quando foi agredido por aquele assaltante ali em Poços de Caldas. Ele quebrou uma outra ponta, não na prótese dessa primeira fratura, mas em outra parte da própria bacia. Ficou quase 3 horas, ele estava sozinho em casa, telefonou para um dos filhos, o outro estava trabalhando numa ilha aqui perto da Inglaterra. E só depois de 3 horas caído, e a sorte é que ele conseguiu pegar o telefone, puxou a toalha da mesa, o telefone estava na mesa e no chão ele conseguiu, e o filho atendeu, é que ele pôde ser socorrido. E foi para o hospital, era terça-feira, na quinta estava prevista a cirurgia e por alguma razão que desconhecemos, e vai ser investigado isso, passaram a cirurgia para amanhã, segunda-feira. E ele não resistiu por causa da dor, ele tinha que tomar morfina. Estou falando essas coisas todas para a honra e glória de Deus, para nós sabermos que todos estamos sujeitos a isso, mas quando temos Deus no nosso coração, as coisas acontecem, mas não de uma maneira tão sofrível, né? Um sofrimento tão grande. E ele não resistiu, porque ele já tinha o problema cardíaco, já tinha feito essa cirurgia, estava já com o corpo enfraquecido pela idade, por outras coisas também da própria idade, de enfermidades anteriores. E lá se foi ele ao encontro, né, de Deus. Como isso se processa, não importa. O que a Bíblia promete, e é o que nós devemos nos ater, é que se nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Não é frequentar a igreja que eu falo que é importante, é mesmo. Não é até se batizar, que é uma coisa que vem depois de você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não é isso que vai te salvar, o batismo. O que vai salvar é você receber Jesus como Senhor e Salvador. Acreditar que Ele morreu na cruz pelo teu pecado, como Ele morreu na cruz pelo meu pecado. E Ele é o Salvador. Esse é o plano da salvação, da redenção. Esse é o plano que toda madrugada, quando eu faço uma breve oração a Deus, eu agradeço a Deus pelo dia de vida que Ele já vai me concedendo, porque já vai começar a amanhecer o dia. E eu agradeço a Jesus Cristo e declaro o meu amor a Ele e peço ao Espírito Santo que habita no nosso meio e pode habitar na casa, no coração de qualquer uma pessoa, para que Ele cuide desse dia. E aí está o segredo. E aí está um pouco daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra e às vezes a preguiça, a falta de tempo, né, por causa das mídias sociais e outras, né, muito trabalho também. As mulheres, principalmente, hoje, além de trabalhar fora, ainda tem que ter as atividades, né, da casa, com o marido, com os filhos, né, como chamavam, ou chamam ainda, né, as pessoas que assim procedem. E não é fácil, viu? Não é fácil. Há muitos anos que eu não reclamo da dona de casa, porque eu assumi também um pouco dessa função quando nós mudamos para cá. A Mariane foi estudar medicina em outro lugar e eu fiquei, né, com a preciosa ajuda da minha sogra, que também já está lá adormecida, ajudou-me a criar os meus filhos, lá em Manchester ainda, primeiro, né? Então, eu valorizo muito o trabalho doméstico. E até nesse sentido, né, as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, né? Como Deus vai aproximando, né, os colegas de trabalho, os servidores da casa, né? Aqueles na escola, na universidade, né? Nas igrejas, como Deus vai podendo juntar, né, mais pessoas como irmãos e irmãs em Cristo, mais pessoas que vão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mais pessoas que vão orando, 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 como o vô William fazia, por pessoas, pessoas e pessoas, família, amigos, até outras pessoas. Ele orava pela paz no mundo, nas orações ele falava para que acabasse a guerra lá de Israel lá com os terroristas do Hamas.
ele orava para que acabasse a guerra da Rússia com a Ucrânia. Até isso aí ele orava, né? Ele orava pela paz do mundo, né? E ele sempre quis trazer para perto de si a paz também da família, de todos nós. E às vezes nós temos essas desavenças e isso é muito natural nas famílias, mas quando nós caminhamos com Cristo e quando nós oramos, nos empenhamos em oração, as coisas mudam. As coisas têm toda a chance de mudar e de transformar. Você ora por uma pessoa, você pode orar pelo emprego de uma pessoa, você pode orar pelo casamento de uma pessoa, você pode orar pela finança, você pode orar pelo corpo físico, né, pelas enfermidades. Tudo isso é oração, tudo isso agrada a Deus e tudo isso tem um poder do alto para trazer a transformação que é necessária para as nossas vidas. Ele se foi, ele adormeceu, sabemos que ele está melhor, né? E não só pela condição física, né, deficitária que ele tinha. Sabemos que ele está com Cristo, porque a palavra diz, é melhor estar com Cristo, né? A palavra diz isso, né? Então, até quando pessoas, né, que não têm enfermidades, algumas mortes, né, tristes, né, de homicídios aí no Brasil, então, misericórdia, Senhor, acidentes também aí no Brasil, mas em todas as partes do mundo isso existe, são mortes precoces, né? Quantos papais, mamães perdem filhos? Coisa mais terrível, é o inverso, né, da caminhada. Ele tem os filhos, né? Tem os netos, tinha os bisnetos. Então era uma sequência, era uma lógica da criação de Deus, da vida das pessoas até o falecimento, né, o adormecer. Mas quanto sofrimento, né, o mundo ainda nos dá, né, através de coisas terríveis como essas daí, né, que eu mencionei agora. Então, é necessário, é uma chamada de atenção para as nossas vidas, a minha vida e as suas vidas, para que enquanto é tempo ainda nos preparemos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Tudo pode acontecer de uma hora para outra, de um estalar de dedo, de um piscar de olhos. Muitas pessoas que são acometidas, né, de desgraças, como algumas poucas que eu falei assim, por cima. Onde está Deus? Perguntam. Por que o Senhor nos abandonou? Não, Deus sempre está no mesmo lugar. Nós é que ficamos rodeando. Nós é que só vamos nele quando a necessidade chega. E às vezes chega de uma maneira muito dolorida, muito sofrida. E Deus não quer isso. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O mal quem criou foi o diabo. E a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Já falei isso várias vezes. Então vamos nos preparar, minha querida, meu querido. Esse vídeo hoje é um vídeo de exortação. Não é um compartilhar da palavra por compartilhar. É o compartilhar a palavra de exemplo, né? De fortalecimento de fé, de coisas que nós podemos fazer, como o William fazia, como eu e você fazemos. Então, triste, Recebi o telefonema, minhas filhas choraram, meu cunhado chorou, entende? Meus cunhados choraram, mas até esse detalhe eu quero dizer para você, quando chegar um dia que você tiver que chorar de sofrimento, de dor, que até as lágrimas que caem dos seus olhos, Deus conta nas suas mãos. O amor dele é tão grande que ele dá esse consolo para as nossas vidas. E não é por merecimento, por um fazer assim e outro fazer assado, não. É por graça. É graça. É um favor imerecido, né, como alguns falam, mas é a graça de Deus, é o amor dele, é um amor, vamos chamar de ágape. Não tem como medir e nós não temos como chegar a ter um amor como esse. Ele deu Jesus Cristo, era o unigênito, era o único filho que ele tinha, ele deu para que a gente morrer, que ele morresse pela gente, né, por nós. Esse é o Deus que nós temos que buscar enquanto estamos vivos, com saúde, contínuo, né? Esse temos que buscar para que nós preparemos a nossa caminhada para a eternidade. Onde é que estaremos na eternidade? Qual é a opção? E Deus nos dá uma opção muito clara.
Basta nós exercermos aquilo que Deus tem para nós. E tudo que Ele tem para nós é do bom e é do melhor. Eu passei essa dor que a minha mulher e meus cunhados estão passando agora. Passaram uns 8, 9 anos atrás, não me lembro, 10 anos atrás, quando a minha sogra morreu. E eu alertava para eles, porque eu digo, olha, essas dores vocês vão ter que passar em vida, se Deus permitir, porque eu passei por elas e não é fácil. É como eu costumo falar, não é? O cordão umbilical que nos traz ao mundo, ele é cortado, é uma carne, né? Ele é cortado para separar a criança da mamãe. Agora, quando adormecemos, né, falecemos, quando adormecemos, é outro cordão umbilical, mas já não é mais de carne que precisa ser cortado. É emocional. Porque aquilo que nos levou 40, 50, 60, 91 anos de convívio. Aí esse cordão umbilical tem que ser cortado. E se nós cortamos esse cordão umbilical na presença de Deus ou caminhando com Deus, a certeza do que está acontecendo com o vô William ou com as pessoas nossas que se vão, é que vão estar melhor. Porque vão estar adormecidos esperando a ressurreição na vinda de Cristo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Essa é a certeza que nós devemos de ter. Estou pondo a mão aqui sobre a Bíblia, tá? Para profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. Não resista por causa da sua cultura. Não resista por causa do seu sentimento. Não resista por causa da vizinhança, por causa de pessoas dentro da própria família que são contra. Oh, quantas vezes já vi isso na minha caminhada pastoral? Familiares contra a esposa, ou contra o marido, ou contra os filhos, quando eles entregam a vida para Jesus. Olha o que o diabo faz, a mentira que traz para que a pessoa não siga Jesus, não entregue sua vida ao Salvador dela. Então, minha querida, meu querido, o Deus do vô William é o teu Deus, é o meu Deus. Meus papais foram no começo de 2022, minha mãe no final de março, meu pai em junho, maio, junho, já não estava lá, não pude ir, mas a minha mãe eu ainda estava lá. E já se passaram 20, né, e 3 anos por aí. A minha sogra foi, o meu sogro foi hoje, adormeceu. Eu perdi uma irmã em agosto do ano passado, mas está lá também, adormecida, vamos dizer, na glória de Deus. Amanhã eu tenho um irmão que faz 80 anos, eu sou o caçula com 69 anos, e glorifico a Deus pela família que Ele me deu, que eu coloco diante do altar de Deus todos os dias, e não importa o que eles sigam nas suas vidas individuais. Importa é que eu estou orando a Deus e que Deus é que vai fazer o que quiser fazer, não só com a vida deles, como a minha vida e como a tua vida, minha querida e meu querido, que assiste esse vídeo. É o Deus de todos nós. É o único Deus. A palavra fala que é só um Deus, um só Senhor, um só batismo. Amém? É a palavra de Deus. E eu falo para vocês, eu procuro transmitir para vocês o que diz a palavra de Deus. Todos sabem que eu respeito as outras religiões. Não concordo com muitas coisas das outras religiões, mas eu respeito a fé das pessoas. Foram criadas assim, a cultura dos países que são assim. Mas a palavra fala que é só um Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor.
e que só há uma ligação nossa aqui na terra com Deus lá no céu, que é Jesus Cristo, o homem. O vô William teve essa ligação, mesmo vindo de outras religiões no passado, de outras crenças, vamos assim dizer. Mas no final da vida, ele se entregou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, podemos falar do que aconteceu com ele, né? Do adormecer dele, da morte dele. Podemos falar sem medo, sem angústia, porque sabemos aonde ele está. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.